Olá pessoal! Então, quero apresentar para vocês aí um trabalho quase concluído, certo? Uma história um pouquinho longa, então já vou começar aqui mostrando o gabinete. Há 6 meses atrás um cliente me procurou, né, com uma máquina que ele tinha comprado, certo? Na época ela estava montada ainda, ela estava ainda com as laterais, tudo. Esse daqui é um modelo da Taito, certo? Claro que já foi modificada ao longo aí da vida dela, né? Mas quando chegou para mim aqui, eu já constatei rapidamente aí, né? Um alto índice de uma infestação de cupim aí no gabinete, né? E também já tinha sido feito algumas modificações. O tubo já não era original, a playfill também já não era, né? Aqui a porta-cofre também já tinha sido modificada, né? E ela estava bem detonada, tanto é que essa parte de baixo aqui tá até com outro suporte, né? Tá bem destruída mesmo, né? O cliente chegou aí, ficou um pouco decepcionado aí com o que eu acabei dizendo para ele, mas a partir disso daí eu dei a oportunidade para ele de poder trocar o gabinete todo e passar as peças que ainda tinham, né, para um novo gabinete aí, né? Feito a proposta e ele aceitou. Eu acabei replicando daí o gabinete. Aqui no caso eu tenho 2 gabinetes que eu fiz. Eu aproveitei, né, com a mão na massa. Acabei fazendo 2 gabinetes. Esse primeiro gabinete aqui eu já fiz ele mesmo com 6 botões, né, com os 2 manches, com o cinescópio na posição horizontal, tá? E deixei ela agora, ela tá com uma placa multijogos aqui, mas ela vai comportar aí vários modelos de placa, porque tá na conexão JAMA, né? Fiz aí a fiação, o chicote, eu tenho algumas coisinhas para fazer ainda aqui. Estamos na parte de finalização, colocar vidro, display, né? Ativar aqui a iluminação, tá? Deixei aqui para não atrapalhar. Achei uma porta-cofre de uma outra máquina que eu tinha desmontado, né? Já fiz uma montagem completa dela. Enfim, tá bem montada, né? Tentei fazer o mais fiel possível em termos de medidas, tá? Porém, fiz algumas melhorias, né? Troquei aqui, esse daqui eu coloquei uma dobradiça inteiriça, chamada de piano, né? Fiz um acabamento dessa parte aqui, que ali estava cru, fiz um acabamento aqui com um corino, né? Essas duas partes aqui. Parte interna aqui, eu fiz uma peça especialmente para poder colocar a iluminação e também colocar os alto-falantes. Fica mais fácil na hora de fazer a manutenção. A parte do quadro do cinescópio, toda essa parte interna, fiz uma parede interna aqui na mesma cor, chapeei aqui em fórmica, fiz um acabamento em espuma aqui, né? Como esse daqui não vai uma máscara, né? Então eu fiz um acabamento aqui para não ficar aquelas coisas aparecendo aqui no caso, né? Essa diferença entre a madeira e o cinescópio aqui, tá? Depois vai o vidro de proteção. Aqui também já fiz a parte da testeira aqui, né? Com um jeitinho aqui de gaveta, né? Para poder colocar daí o display. Tá? Na parte interna, no caso aqui, os 2 modelos são iguais, só essa daqui eu fiz a pedido do cliente. Na verdade essa aqui é a dele, né? E nesse meio tempo ele conseguiu uma porta da Taito, né? Daqui ela já vai para plotagem, onde ele vai fazer um adesivamento aqui tanto da frente como da lateral. Aqui eu repliquei a mesma coisa da outra, né? E a diferença é claro, né? Deixei essa daqui como ele pediu, o tubo, o cinescópio aqui na vertical. Apesar de que eu fiz a parte interna aqui, a preparação para o quadro, de uma forma em que dá para colocar tanto na vertical como na horizontal, tanto essa como essa daqui também. Essa daqui também, se precisar, dá para inverter as duas daí, né? Na parte interna, eu dividi a porta, que era uma porta só, eu fiz de 2 portas diferentes. Coloquei aqui uma gaveta para poder colocar o monitor, né? Eu fiz um degrau aqui tanto para o trafo quanto para a fonte,
né? E coloquei do outro lado aqui uma outra gaveta para poder comportar aí vários modelos de placa. Então aqui, desde uma placa simples até uma CPS 2, aqui no caso nós temos uma que é para vertical mesmo. Então já coloquei aqui já numa gaveta para poder facilitar, né? E a parte interna lá, fiz a parte do ficheiro lá, né? Para poder colocar a caixa das fichas. E agora estamos terminando aqui, né? Faltam algumas coisinhas, suportes aqui. Enfim, pessoal, só mostrando para vocês aqui. É um trabalho um pouco diferente, porque eu faço mais a questão é Capcom mesmo, né? Essa daqui já é um modelo Taito daí. Eu acho que eles chamam de robozinho, né? Caso de rodoviária. Enfim, tá bem quase terminado, né? Agora falta fazer o adesivo, a parte externa, estética. Mas já ficou bem melhor assim, né? No caso, essa aqui é a dele. Aproveitamos parte do material que estava nessa daqui, jogamos para cá, completei com outras coisas, e essa aqui eu montei com o material que eu tinha mesmo. Daí. Então, pessoal, agora marcar com o cliente, né? Ele vai vir buscar aquela ali, daí dali para frente já vai ser com ele. Ele disse que vai colocar o vidro, vai colocar o display, porque daí ele já quer fazer já com aquela com silk não, né? Com um tipo de técnica lá que eu não me lembro agora, que faz no vidro, invertida, né? Então ele vai fazer. Depois daí provavelmente eu vou pedir para fazer nessa aqui também. Quero deixar ela o mais esteticamente bacana, mais original, parecida, né? E aquela ali tem dono, mas essa aqui ainda não tem. Eu tô postando aqui justamente caso você tenha interesse aí, querer ter uma joiazinha dessa aqui, me liga, meu WhatsApp está aí, me chamam pelo YouTube ou pelo WhatsApp. Quem sabe de uma dessa, essa aqui, claro que finalizada, né? Pode ser tua daí, beleza? Então tá aí, trabalho quase concluído, mas já tá bastante avançado daí. Vamos lá, tem outras aqui ainda.